Marcelo e esse é o Diário de Bordo Espaço News, um lugar para falar sobre notícias que foram relevantes durante a semana e que ficaram em destaque. Eu vou falar sobre ciência, tecnologia, filmes, séries. Na realidade, eu vou falar sobre tudo e qualquer assunto que esteve em destaque. E o Diário de Bordo Espaço News acontece todos os domingos. Então, galera, vamos comigo para assistir mais um assunto super interessante. Fala, galera, beleza? Gente, essa semana o Brasil e o mundo ficaram horrorizados com os gigantescos incêndios que estão ocorrendo na área da floresta amazônica, da bacia amazônica. Para todo mundo que não sabe, a floresta amazônica é uma das maiores florestas no mundo. É responsável pelo equilíbrio climático do planeta, porque a maior reserva verde do mundo, sendo responsável pelo clima do planeta. Não, eu já sei que tem gente que fala, ela é o pulmão do mundo. Não, não é, mas trabalha em equilíbrio com isso. Ela equilibra a temperatura do planeta, porque é uma floresta que absorve gás carbônico, CO2. Evitando que esse CO2 fique depositado na atmosfera terrestre. Regula a temperatura. É um dos principais ecossistemas planetários, um dos principais biomas do planeta. E sim, ela está em risco por causa do gigante desmatamento que acontece na floresta amazônica, muito mais centrada no Brasil, porque mais de 60% da floresta amazônica se encontra em território brasileiro. E as imagens do satélite mostram as gigantescas queimadas. Mas aí a gente vai falar, Marcelo, esse período de seca, há muito fogo que acontece naturalmente? Sim, mas os registros que estão sendo feitos por satélite e que estão sendo divulgados no mundo inteiro, pelo todos os países, todas as instituições sérias do mundo, estão mostrando que esses incêndios não são incêndios florestais que acontecem naturalmente, e sim provocados artificialmente por pessoas que estão querendo fazer grilagem em áreas, fazendo queimada, fazendo o desmatamento e dessa forma criando inicialmente pastos e áreas para plantação. É isso que está acontecendo lá. E não adianta esconder isso, porque esse fato foi informado pelo INPA, quando o senhor Jair Bolsonaro subiu de suas tamancas e deu mais um piti, falando que os dados do INPE estavam errados. Fez até que o presidente do INPE fosse demitido, exonerado, porque ele falou que os dados estavam errados, porque ele mostrou os dados de janeiro a agosto desse ano, um período de extremo desmatamento. Vamos falar que mostrou que foi um período de desmatamento gigantesco. Ele mostrou, o INPE estava lá mostrando os dados, mas ele se negou, falou que não era verdade. Por quê? Simplesmente porque ele está apoiando-se essa gente que está fazendo desmatamento lá. Esse mês de agosto, início do mês de agosto, no Diário Oficial, o presidente Jair Bolsonaro autorizou atividades lá de desmatamento. Fora que ele editou o Código Florestal Brasileiro, de reduzindo o prazo para estar podendo registrar terras, fazendo com que ele praticamente liberasse a queimada na floresta amazônica. Ele fez isso. E aí, quando as imagens do satélite começaram a mostrar as enormes queimadas que estavam acontecendo lá, e essas queimadas começaram a vazar na Amazônia boliviana, na Amazônia paraguaia, aí as coisas mudaram de fato, mudaram de perspectiva. O negócio ficou descontrolado. Imagens da floresta sendo queimada, de animais sendo mortos, calcinados pelo fogo, rodaram o mundo inteiro. Num planeta inteiro, as pessoas estão questionando e culpando o governo brasileiro. Várias pessoas no Brasil fizeram manifestações contra esse desmatamento e contra Jair Bolsonaro.
Qual foi a primeira reação de Jair Bolsonaro? Jair Bolsonaro, como qualquer presidente do mundo, se fosse pego em uma situação desse tipo, o que ele teria que fazer? Simplesmente ir a público, falar que vai combater, fazer medidas para combater. Não, a primeira medida dele foi subir nas tamancas novamente, como ele sempre sobe, dar aquele piti gigantesco, falar que isso era culpa dos índios que estavam botando fogo na mata, era culpa do PT que estava botando fogo na mata, era culpa das ONGs que estavam botando fogo na mata. Ele falou isso em alto e bom tom. E assim, vários governantes do mundo questionaram a política do governo brasileiro. Questionaram de forma veemente. Um desses que se levantou foi o presidente da França, Macron, que disse que o governo brasileiro tinha que ser responsabilizado, que iria levantar sanções contra o governo brasileiro, que os produtos brasileiros não seriam mais comercializados na Europa, pela comunidade europeia. Ele levantou isso, falou com boicote ao Brasil. E isso é grave, gravíssimo. E pior, o filhinho dele, Eduardo Bolsonaro, que está quase sendo embaixador dos Estados Unidos, brasileiro nos Estados Unidos, como um ótimo embaixador, um ótimo em relações internacionais, falou que o Macron é um idiota. Gravou um Twitter, gravou um áudio no Twitter falando que ele é um idiota. Foi isso que ele fez. Olha só a postura desse, desculpa o termo que eu falo, babaca do Eduardo Bolsonaro. Babaca. Chamar um líder mundial de quê? De idiota. Ele que quer ser embaixador nos Estados Unidos, como embaixador, teria que saber como lidar com essas situações de forma cordial, sabendo lidar com as situações, mas não, já vai chamando o outro de idiota. É uma nação que é amiga, é uma nação que sempre apoiou o Brasil em tudo que pôde, chama de idiota. Aí a gente vê o nível desses nossos atuais governantes, que são de idiota para baixo. Mas aí, as pressões internacionais em cima do Brasil estão grandes, em cima do próprio Jair Bolsonaro estão gigantescas. E no que aconteceu? Sexta-feira, dia 23, Jair Bolsonaro foi à televisão falar num outro tipo de tom, num tom mais baixo. Ele leu um textão, falando que o governo brasileiro irá combater veementemente as queimadas, que o Jair Bolsonaro já liberou o exército para combater as queimadas e que vai fazer investigação para combater as queimadas, que o Código de Defesa Florestal brasileiro é um dos melhores do mundo. Sim, a única coisa de verdade que ele disse só que ele editou o código para permitir que essas queimadas pudessem acontecer. Só esqueceu de falar isso. No mundo inteiro há queimadas, há incêndios, sim, há incêndios. Como muita gente, muito pesquisador, muitas instituições falaram, a queimada acontece naturalmente. Época mais quente, em qualquer lugar do mundo em que haja um período de estiagem, os incêndios podem acontecer. Isso acontece naturalmente, é um processo que acontece naturalmente. Mas, no caso da Amazônia, não é naturalmente, é artificialmente. Vamos lá, vamos explicar. No caso, os fazendeiros que já existem lá provocam as queimadas nas áreas que tem pasto. Eles fazem isso é normal lá. Para quê? Para limpar a área, para fixar a cobertura florestal que cresceu lá, para eles poderem fazer o plantio e queimar e tirar a acidez da floresta. Eles fazem esse período. Existe esse período também. Isso ali já é um processo normal. Não é eficiente, mas se faz. Ótimo. Mas o que tem ali é grilagem. É gente pegando terra, floresta virgem, para transformar em pasto e pecuária, agricultura. É isso que eles estão fazendo. Só que cada vez que eles fazem isso, eles queimam toneladas e toneladas de gás, eles jogam toneladas e toneladas de gás carbônico na atmosfera, comprometendo mais ainda o nosso clima, que já está com problemas. E aí vai demorar muito tempo para essa floresta se recuperar. Ela não se recupera. O ecossistema amazônico, o bioma amazônico é bem diferenciado. O solo é pobre. O solo, na realidade, é um sistema que se auto-regenera. A floresta cresceu, ela vai fornecer as próprias folhas que vão fazer a cobertura do solo e aí vão fornecer nutrientes para as próximas plantas que vão crescer. É assim que funciona.
É assim que funciona o sistema amazônico, o bioma amazônico. E eles fazendo isso, eles destroem a Amazônia, a floresta, e contribuem para o aquecimento, contribuem para os problemas climáticos no mundo que já são graves. É isso que está fazendo. Mas o problema é mais embaixo. O brasileiro votou presidente idiota de um governo imbecil, que conseguiu superar sim a Dilma. A Dilma não era um presidente inteligente, cheio de problemas, não sabia se expressar corretamente, mas em comparação com o Bolsonaro, é como se estivesse comparando Einstein com uma pedra. É isso que é a comparação entre Dilma e Bolsonaro. É essa a comparação. Mas eu vou mais abaixo. Quando colocaram esse imbecil na presidência da República, não colocaram o Bolsonaro. Era o bolsonarismo. Não era um processo, não era um sistema político, mas sim cultural. Cultural bem baixo. Em que se trabalhou, o bolsonarismo se trabalha o preconceito, homofobia, contra a educação, contra tudo que nós, seres humanos normais, trabalhamos. É um movimento de idiotas. Mas infelizmente esse movimento precisava se tornar, ser eleito para as pessoas perceberem o que é isso. Para que as pessoas que chegaram a votar nesse homem percebessem como ele é idiota. Para que se realmente só ficasse os idiotas que, se fosse só os idiotas realmente idiotas, esse homem nem se tornaria presidente. Mas como a massa foi manipulada para colocar ele ali, então os idiotas ganharam e colocaram esse homem na presidência da República. Na realidade, o que nós precisamos fazer agora com urgência, sim, é tirar este homem, esse governo, sim, tirar esse homem. Tem tempo antes que eles façam mais e mais coisas ruins com o país. Não se pode deixar esse homem mais governar. Eleições diretas agora. Tem que ter novas eleições, tirar esse homem aí do governo. Olha o dano que ele está causando ao país, o dano é gigantesco. Ele está colocando o Brasil isolado no mundo. Ele está colocando o Brasil no mesmo nível de países como Coreia do Norte e Venezuela. Está colocando os dois ali. São países que estão isolados no mundo. Coreia do Norte e Venezuela. E Venezuela ainda é um pouquinho melhor que Coreia do Norte, mas são dois países que estão isolados. Um com um tirano, outro também tirano. Maduro não deixa de ser tirano, mas com problemas sérios lá dentro. No Coreia do Norte, pelo menos o cara domina tudo. Ninguém fala nada. Na Venezuela é uma luta interna lá dentro. Então nós estamos muito próximos a esses dois países. E sabe, e o pior, ainda tem gente falando. Ainda você vê gente na rua conversando, ou gente na internet falando merda. Falando que foi os bolivianos que botaram fogo na floresta e culparam os brasileiros. E não, as imagens de satélite estão mostrando o local. O fogo começou na área brasileira e foi para no país Bolívia e Paraguai. Sendo que o Bolívia até contratou um avião tanque para jogar água na floresta amazônica boliviana. Olha só o crime de responsabilidade que este homem fez. O crime é gigantesco. Nós temos que tirar esse homem do governo. O impeachment nunca foi tão necessário em todos os tempos. O impeachment do Collor fazia necessário porque ele não conseguia mais governar, mas o Collor ainda tinha sanidade, tinha limites. Dilma, foi feito um impeachment lá para tirar ela porque queriam que ela liberasse um monte de coisas que ela liberou, principalmente do PMDB. Mas ela também não era boa governante. E aí quem assumiu foi o Temer. O Temer era ruim, mas comparado com ele é uma fada. O Temer comparado com o Bolsonaro é uma fada. Ele está acabando com o país, está acabando com o Brasil. E se permitir que esse homem continue, não vai existir floresta amazônica, não vai existir indústria brasileira. Nós vamos voltar para a época do feudalismo. O que vai acontecer é isso. É isso, exatamente isso. E não vão ter floresta amazônica.
Isso se não houver uma interferência internacional no Brasil, que eu não descarto. Os Estados Unidos está doido para fazer interferência no Brasil. Doidinho. Reserva de petróleo, área brasileira. Está doidinho. Botar suas empresas aqui para trabalhar. Está doido para fazer isso. Doidinho. É isso que Bolsonaro está fazendo. Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço News. Hoje eu falei sobre os grandes incêndios que estão sendo feitos, que estão ocorrendo na Amazônia nesse momento. Incêndios criminosos, incêndios de grileiros, que tiveram autorização, de certa forma, de Bolsonaro. Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço News. Amanhã vai ter um vídeo super legal do Espaço Tech. Então até amanhã. Tchau! Fala, galera, voltei para pedir para vocês se inscreverem no canal Diário de Bordo, clicando aqui, ó, super simples. Vocês clicam aqui e vão se inscrever no canal. Também aproveito para pedir para vocês darem a sua opinião se gostaram ou não dos vídeos que estamos fazendo, clicando aqui, gostei ou aqui, não gostei. Sua opinião é muito importante. Também aproveito para pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais, Facebook, Google+, Instagram e Twitter. Entre lá e acompanhe o que está acontecendo, o que rola no nosso canal. Valeu, galera! Até mais!